Olá, eu sou a Vicky, artista VTuber, e esse é meu primeiro vídeo. Como assim primeiro vídeo? Tá cheio de vídeo no seu canal? Esse é meu primeiro vídeo roteirizado. Esse mês eu fui com o Matheus visitar meus avós no Dia das Mães. E pra você que não sabe, eu desenho nessa mesa aqui há uns 5 anos. E há uns 3 anos eu comprei um tablet com o objetivo de ter outra opção para desenhar. Que desse pra fazer isso em qualquer lugar, sabe? Como se um papel não desse pra fazer isso. Enfim, eu queria desenhar coisas que não fosse trabalho, que me tirasse do ambiente quarto de trabalho. O que não dá pra fazer com a minha big mesa maravilhosa, porque, bom, ela é uma big mesa. Pois bem, eu comprei o tablet, rabisquei umas coisas, fiz essa thumb aqui, rascunhos de trabalho enquanto eu tava viajando, mas o único desenho que eu realmente acabei e que não era trabalho foi esse aqui da Páscoa de 2023. Muitas coisas me impediram de continuar usando o tablet pra desenhar, como a superfície é diferente da mesa, a pressão do traço sai diferente, a tela é muito menor. Isso aí é desculpinha. E são desculpas mesmo. Onde você vai desenhar acaba não importando muito. Você desenhar é o que mais importa. Mas o principal motivo não foram as desculpas de onde desenhar. Foi que eu tava perdendo a vontade de desenhar. No caso, desenhar coisas que não fossem trabalho. Eu nunca tinha tempo. Estava sempre sobrecarregada. Acabei deixando o tablet de lado e deixando de tentar. Fiquei só no trabalho. Já vai desenhar mesmo, então desenhe coisas do trabalho. Mas tudo mudou quando o Matheus começou a aprender a desenhar. Ver ele desenhando só porque sim, se divertindo, sem ser apenas por obrigação, me incentivou muito a tentar desenhar só porque sim também. Eu sempre me cobro muito, sabe? Tanto que às vezes eu até esqueço que eu sei desenhar. Isso é algo que me atrapalha muito. Mas bom, o que ir pra casa da minha avó tem a ver com isso? Bem, eu fiquei lá 3 dias e já estava começando a ficar entediada por só descansar. É que não estar em casa acaba não tendo muito o que fazer. Não tenho trabalhar. Isso foi realmente muito engraçado. Há muito tempo eu não sentia esse sentimento de cansar de descansar. Mesmo em todas as vezes que eu fui, até porque voltar pra casa pra mim significava trabalhar. E sentir isso é algo muito bom, né? Significa que eu estou me sobrecarregando. O que foi um dos motivos de desde o fim do ano passado eu ter parado as lives e também acabar pegando menos trabalhos. A tal da sobrecarga por acumular coisas pra fazer. Era live, commission, e no final eu ainda inventei vídeos de reacts, que acabou colocando mais uma responsabilidade e fez meu tico-teco desandar de vez. Então, pessoal, a gente vai parar, tá? Não tá dando mais. Como assim não tá dando mais? A gente tem muita coisa pra fazer. Exatamente, a gente tem muita coisa pra fazer. Ela continua adicionando mais coisa. Não dá mais não. A gente já tem uma pilha de trabalho ali pra fazer. A gente acaba piscou. Olha, mais trabalho. Uma pilha de jogo parada ali pra zerar. Sem falar nos ícones do chat que tem até teia de aranha. E ela ainda me inventa de adicionar vídeo de react todos os dias. Não dá não. Tamo parando. É greve. Eu já estava no meu último dia fora de casa e era noite. Matheus me disse, hoje é Made Day. E uma luzinha brilhou na minha mente. Made Day? E pra você que não sabe, 10 de maio, um dia temático celebrado na cultura geek otaku, com origem em trocadilhos japonês. Maio, ou Mei, que soa parecido com Meido, que significa made em japonês. Ou pra mim, é um dia que muitos artistas participam da trend de desenhar made no Twitter. E eu sempre quis fazer uma arte do Made Day e participar da trend. Também sempre quis fazer Matheus de Made. Mas eu nunca tinha tempo. Não, a thumb de ReZero não conta. Então, já que agora eu tava com tempo, entediada, inspirada por imaginar como ficaria o meu amor de Made, eu peguei o tablet e comecei a rabiscar sem cobrança de nada, sabe? O famoso desenhar no tédio, que eu não fazia mais há tanto tempo. Até pensei que seria só um rascunho que não iria sair muito disso, já que eu ia embora no dia seguinte. E como eu disse antes, em casa é trabalho. A única coisa que eu tinha era uma ideia. Matheus de Made envergonhado e eu de mordomo olhando pra ele com brilhinho nos olhos. O nosso próprio Made café invertido. Então eu comecei fazendo a linha que o corpo ia seguir. Círculos da cabeça, fazendo o que era pra ser um tronco, braço, perna. Feio mesmo, sem me cobrar muito. Formas geométricas para dar mais estrutura à pose, mas bem simples porque seria meu primeiro rascunho. Aqui eu já sei onde os personagens ficam, como eles ficam e mais ou menos o 3D da pose deles. Então eu fui para o segundo rascunho. E é no segundo rascunho que eu vou detalhar o corpo e as roupas. Eu gosto muito de usar o deformador nessa parte do rascunho para colocar as coisas no
lugar. E Matheus saiu tão fácil, eu fiquei tão surpresa. Sempre tive dificuldade de desenhar homens, porque eu também não desenho muitos. E quando eu desenho são os bustos pra thumb, nunca o corpo. Não que eu já não tenha desenhado homens. Eu tenho esses 3 filhos VTubers. Aquele que desenhar eles me ajudou a ter uma experiência com o corpo masculino. Porque por mais que o modo VTube não tenha nenhum tipo de pose, ele seja assim paradão, me ajudou a ter uma bagagem da referência do corpo masculino. Mas fazer sem referência desenhando só de cabeça então me pareceu bem impossível. Porque até então a minha cabeça insiste em pensar que eu não sei desenhar. Logo eu preciso estar vendo como as coisas são pra ter algum tipo de iluminação e lembrar como é que desenha. Por isso que ter terminado o rascunho dele me empolgou tanto. Eu sempre soube que eu demoro muito mais tempo pensando do que realmente fazendo. Aí quando eu for e faço, eu fico, nossa! Não é que eu sei mesmo? Quando chegou em mim demorou mais um pouquinho. A pose era mais difícil ou será que foi o fantasminha do você não vai conseguir soprando nos meus ouvidos? Acho que os dois. Fazer essa perspectiva do corpo pra frente é um pouquinho mais complicado. Tipo, onde é que desgrama fica a barriga? Como é que fica esse braço? Onde é que fica essa mão? E essa clavícula aqui, onde é que fica? Porque ela tá de frente. Precisa ter perspectiva. E geralmente, quando você não sabe o que você quer fazer, o macete é cobrir, né? Ai, eu não sei fazer essa mão aqui, essa orelha, esse negócio aqui. Eu vou cobrir, mas não é o caso aqui. Eu faço isso apenas em momentos de necessidade críticas. Mas eu poderia. Era só cortar o desenho aqui. Aí eu não ia precisar fazer as mãos, inclinar um pouco mais pra frente e esticar os peitos. Até porque quanto mais você baixa, a gravidade dos peitos desce. Aí pronto, cobri a barriga. Teria acabado o problema. Não ironicamente, eu fiz isso com essa arte da minha amiga Muti. Eu não sabia se a parte da barriga tava certa. Então eu fui lá, taquei peitão, tubarãozinho. Pronto, cobriu. Mas era uma arte irrigada, então eu tive que fazer a barriga mesmo assim. Eu só cobri por desencargo de consciência. Ou era o perfeccionismo, o medo de errar. Ah, quem nunca cobriu algo que não sabia desenhar, que atira a primeira pedra? Mas ok, nessa arte eu não precisava que ficasse perfeito. Eu não tinha que ter a pressão de se ia ficar bom ou não. Então eu fui no banheiro olhar no espelho como é que ficavam os braços, a mão, a barriga nessa pose. Isso aí é desculpinha. Bom, eu disse que consegui fazer Matheus sem referência. Eu não disse que não precisava de referência. São coisas diferentes. Eu sei que o desenho era pra mim, não tinha que ter medo de errar, mas foi só uma olhadinha no espelho, poxa, eu nem tirei foto. Dá um desconto. E no espelho, tentar olhar o que você não consegue desenvolver de mente é muito bom. Eu faço isso bastante. Mas também tiro bastante fotos, geralmente das mãos. Às vezes, tirar tantas fotos de mãos e desenhar tantas mãos me desbloqueou a skill. Desenhar mãos. Até porque não é sempre que eu cubro as coisas que eu não sei fazer. Apenas em caso de extrema necessidade. Eu só faço isso em algumas artes, porque mesmo me entortando toda no espelho, tem umas poses que realmente não dá, né? Tipo, a arte da Muti não dava pra voar no espelho, pra ver como eu ficaria a barriga. Falando nisso, eu tô precisando desbloquear a skill desenhar orelhas. Porque eu não gosto muito das orelhas que eu desenho. Eu vou confessar que às vezes eu escondo com cabelo. E foi isso. Dessa vez, só de olhar rapidinho já ajudou. E aí eu consegui terminar a pose. Pronto. Agora já temos o rascunho dos corpos. Sim, eu sei, a mão de Matheus tá triste, tá capenga, tá estranha. Tá, mas é só um rascunho. Eu não quis ter mais dor de cabeça nesse momento. Tá, mas deixar pra depois é o ideal? Não, né? O ideal é deixar o rascunho o mais próximo possível. Mas eu fiz o mais próximo possível que dava. E eu me convenci que o objetivo era tentar não me cobrar e seguir, certo? Hora da line art. A line art é a parte que eu mais gosto, principalmente se for quando o rascunho foi bem feitinho. Eu só vou e mal penso muito. Por mais que eu não tenha deixado as mãos perfeitas no rascunho, já ajudou o suficiente. O que me surpreendeu muito, de novo. Então minhas skills de mãos estão ficando cada vez mais upadas e deixando de ser uma das partes mais difíceis do desenho? Será? Ultimamente eu venho sentindo essa evolução. Desenhar mãos não vem sendo tão difícil assim. Quase não preciso ver muitas referências. Mesmo que no rascunho não tenha saído tão bem e eu tenha sentido um pouquinho mais de dificuldade, no outro dia só foi. E é tão bom quando vê iluminação e as coisas saem sem muito esforço. Quando você trava em algo, aí você tenta, não sai de jeito nenhum. Só sai fumaça da sua cabeça. E no outro dia você vai lá, senta, faz e parece que sempre foi fácil. Quando eu estava na parte da line, eu já estava em casa e eu não parei como eu achava que pararia. Eu achei que quando eu chegasse em casa, o rascunho só iria pra gaveta dos desenhos esquecidos. E pronto. E eu tinha desculpas. O meio-dia já passou, eu já tava em casa, logo eu já tinha que trabalhar. Mas eu acho que o rascunho ter ficado bom me deu força de vontade de terminar, de ver como a arte ficaria. Tomei pra mim esse desafio de terminar algo pra mim, algo que não foi pedido por alguém. Geralmente eu nunca termino coisas pra mim, a não ser que eu precise muito. Mas foi muito bom, a line saiu muito bem. A única coisa que me
apertou um pouco foi a parte do meu cabelo. Eu já tava no final, muito cabelo, já tava cansada, as costas já estavam pedindo arrego e o traço já não tava saindo tão bem. Só que eu percebi que as voltinhas tortas não estavam ruins, parecia mais um estilo do que um só cansaço de traço tremido. E aí, deu pra perceber que era cansaço? Ou só parecia que era do estilo do cabelo? Bom, eu gostei. Acho que vou aderir mais vezes. Pra finalizar, eu optei por não pintar, porque pintar já chega em outro departamento complexo da minha cabeça. E a probabilidade de eu não terminar seria muito grande. Porque pintura é o que mais me trava. Parece que na hora me dá tela azul. Então eu fiz só um preto e branco meio colorido e já me senti satisfeita. Botei até a assinatura ali no cantinho, coisa dos primórdios. E no fim, eu não atrasei os trabalhos como eu pensei. Eu quebrei o pensamento de que se eu estou em casa, eu tenho que trabalhar. Foi só um dia pra acabar. Um dia que eu podia ter feito muita coisa do trabalho. Ou eu também poderia não ter conseguido fazer nada. Justamente pela pressão de só trabalhar. E eu acabei, sabe? O que me deixou muito feliz e motivada. Não me atrasou como eu pensava, porque me lembrou que desenhar é bom. E essa virou minha arte favorita, porque pra mim ela representa desbloqueio, desapego de tanto perfeccionismo. Me lembrou que desenhar é bom e que não é porque eu trabalho com isso que eu não posso tirar um tempinho pra desenhar e rabiscar qualquer coisa.